Todos somos criadores de regras. E, dado que somos animais morais, qual deve ser o efeito do nosso relativismo moderno, simplista, sobre nós mesmos? Significa que nos limitamos ao fingirmos ser algo que não somos. É uma máscara, mas estranha, porque ela engana principalmente aquele que a veste. Esse é um trecho do livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, de Jordan Peterson, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informação que a J2R está colocando em prática. Lembrando que você já pode se inscrever aqui no nosso canal, também ativar o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E durante todo o mês de março, estamos conversando com mulheres. Mulheres que inspiram, mulheres que têm histórias para nos contar e principalmente para nos ensinar. Rose Argenta está conosco hoje para conversar sobre a sua vida e principalmente nos inspirar. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Sou muito grata, Jota, por este convite e muito feliz com o texto, com o trecho que você leu para iniciar essa conversa. Você sabe que o Jordan Peterson, ele é um autor best-seller, mas a escrita dele a gente precisa muitas vezes ler mais de uma vez para entender. Então, quando a gente seleciona aqui um trecho no Canto para abrir o nosso episódio, a gente procura pegar trechos que sejam diretos, que sejam mais objetivos. E esse parece que foi feito para a gente, assim, né? Para o ser humano, vamos dizer, né? Sim. O que eu achei super interessante, eu já estou bem à vontade, e achei ótimo. super interessante essa questão das máscaras, né? Do animal que nós somos, né? Isso vem lá da nossa função cerebral. Em primeiro ponto, o que a gente precisa entender? Que a nossa função cerebral, ela é instintiva de um animal lá no cérebro reptiliano. Uhum. É o que move as nossas ações. A questão das máscaras, o que eu consegui perceber para a gente iniciar esse assunto é que no meio dos nossos processos são tantos estímulos externos que nós acabamos nos perdendo um pouco na forma de nos posicionarmos. Então, a gente vai criando máscaras para agradar a um grupo, porque nós somos seres que precisamos viver em grupo. Em sociedade. Em sociedade. Então, inicialmente grupo, hoje é sociedade. Uhum. Mas acabamos nos expandindo tanto da sociedade para o grande grupo, em função das redes sociais, que a gente acaba se perdendo um pouquinho por causa dos estímulos externos. É verdade. Então, isso... Você acredita que o ser humano, e principalmente nos dias de hoje, ele está muito mais reativo, muito reagindo a coisas, como você disse, coisas externas principalmente, do que propriamente internamente, se preparando internamente? Sim. Porque o que acontece, assim, dentro do meu ponto de vista e dentro do que eu estudei, porque é muito interessante a gente ter um embasamento do que a gente vai falar, né? Essa parte externa, esses estímulos, esses impulsos, eles sempre vão existir, né? O que faz com que a gente consiga se posicionar ou se entender? Na minha história aqui em Tapejara, as pessoas veem muito a questão da Rose, consultora de imagem e tudo mais. Sim. Mas o que acontece? Se você é uma pessoa que não se conhece, não conhece como funcionam esses estímulos dentro de você, você acaba tendo reações, às vezes, que não são condizentes com o que aconteceu. Um exemplo bem simples. Se eu chegar e disser para uma pessoa assim, você está bonita hoje. Para mim, foi um elogio, você está bonita hoje. Dependendo do que a pessoa tem lá dentro, que ela não conhece os seus
os seus estímulos, o que move, a sua história, eu posso ter duas reações. Ah, que legal, hoje eu tô mais bonita do que o normal. Tá? E, de repente, ela vai dizer, mas que droga, eu passo a vida inteira me organizando e vem me dizer que só hoje eu tô bonita? Tá? Então, isso é o ruído que existe dentro de um grupo social. E esse ruído acaba causando que as pessoas fiquem, se não conhecerem, se não se conhecerem, elas acabam externando algo que fica muito pesado. E aí a reação pode ser positiva ou negativa. Porque ela não se conhece, ela não se entende e ela acha que o que o outro está dizendo ou falando vai direto àquela sensação que ela tem dentro dela. Eu me sinto feia, eu não me sinto legal, então hoje eu caprichei, hoje eu fiz alguma coisa e só hoje eu estou bonita, ou hoje eu estou mais bonita. Hoje eu chamei a atenção de um outro jeito. Isso aí. E me parece que as pessoas não sabem receber elogios. Pelo menos na correria do dia a dia, do cotidiano mais moderno, me parece que as pessoas não sabem mais receber esse elogio, né? É porque a gente tem uma crença de que a gente foi muito educada com regras. Sim, regras. com muito, então, assim, não faz isso, não faz aquilo. Né? Regras que muitas pessoas aí acabam chegando num momento que elas se cansam e ao invés de se conhecerem, elas extrapolam. E aí o equilíbrio. Sim. O equilíbrio. Mas a dificuldade de receber elogios, ela é bem presente. As pessoas se bloqueiam muito diante de elogios, por incrível que pareça. É verdade. Você já pode perceber que a Rose Argenta nos traz aqui muito conhecimento sobre as pessoas, né? E principalmente sobre essa vida moderna, apesar de ter estudado muito digamos, o passado do ser humano, né? Rose, vamos trazer aqui um pouco da tua história, né? Você é muito conhecida aqui na nossa região como sendo uma empreendedora, né? Uma pessoa que coloca ideias em prática, não só para si, mas também para os outros. Ajuda com que os outros que queiram também ser empreendedores possam também dar alguns passos a mais. Como é que foi a tua história até aqui? Como é que foi a tua jornada até estarmos nesse momento frente a frente? Nossa, é bem longa. É longa? É bem longa. Mas eu vou tentar resumir. Bom, o meu início de história é filha de pequenos agricultores, né? Aqui da região mesmo? Sim, cabejarense. Colonos, vinham para a cidade estudar a pé. Tá, aquela história. E aí eu sempre fui muito observadora. Por ser a filha mais nova de uma família muito grande, sobrava para mim observar, né? Porque não tinha espaço para falar muito. É verdade. E até uma certa fase da minha vida, eu acreditava que eu era muito, vou usar um termo meio burra. Ah, é? Sim. Muita dificuldade para aprender. E sabe por quê? Porque eu tinha uma timidez excessiva. E essa timidez fazia com que eu me fechasse em copas. Então, eu tinha dificuldade para conversar com as pessoas, de me expor e tudo mais. O processo de parar de estudar foi natural, né? Embora fosse contra a minha vontade, porque a requisição do meu grupo familiar era lá na roça. Tinha que trabalhar lá, ajudar lá. Era o necessário. E a gente tem que entender que, às vezes, o necessário não é o melhor para a gente, mas é o que nós temos no momento. Claro. Então, você se posiciona e você faz. Hoje eu tenho esse entendimento, né? Sim. Faz o que tem que ser feito. No decorrer desse período, casei, tive filho e fui embora. E lá eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Uma coisa assim, ó, que eu queria muito, eu adiei o sonho, mas foi. Fui empreendedora antes disso, né? Você foi estudar depois de ter filho? Sim. É difícil a gente encontrar pessoas assim que depois que têm os filhos vão querer ainda se aprimorar, ainda de alguma forma buscar o crescimento. Assim, o meu ensino médio à distância, e por isso que eu sempre digo para as pessoas, eu não tive oportunidade. Gente, as oportunidades a gente faz. É verdade. Né?
Eu morava lá no interior, eu tinha vacas para ordenhar, eu tinha horta para cuidar, eu costurava, foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu gosto disso, eu gosto dessa criação. E o meu filho ficava sentado no meu pescoço enquanto eu folhava os livros. Olha aí. Então, tranquilo, vamos fazer como a gente pode. Quando eu fui embora, aí sim, a formação superior. Daí lá eu consegui estar mais próximo, um ambiente diferente e estudar a minha formação superior, e foi aí que eu entrei para o SENAC. Fui para o SENAC trabalhar como orientadora profissional, docente do SENAC. Olha aí, como é que foi essa entrada no SENAC? Porque a gente já, mais ou menos conhecendo a tua história, a gente sabe que você tentava, digamos, uma vaga dentro do SENAC e acabou indo para outra, foi isso? Assim, eu trabalhava de consultora de imagem numa loja. Numa loja? Numa loja. E um dia chegou a diretora do SENAC e me disseram que era para eu atendê-la. Atende você. Tá? Ela tem um gosto bem específico, atende você. Eu fui lá, a atendi, e ela disse, mas como é que você acertou o meu gosto, meu tamanho, minhas necessidades? E aí a proprietária da loja disse, você não conhece a Preta? Porque as pessoas lá me conheciam por Preta. Onde era? Uruguaiana. Uruguaiana. E a Preta trabalha na área faz tempo, teve ateliê, foram algumas mudanças profissionais nesse trajeto, sabe? Eu sempre gostei de fazer mais do que eu estou fazendo, é uma característica minha. Isso é muito bom, uma característica muito boa das pessoas. E ela me disse, me envia teu currículo. Eu digo, mas para onde? Eu preciso de alguém para a área de moda. Eu digo, mas para onde? E ela me disse, no SENAC, tá bom, ok? Eu fui lá, preparei meu currículo e fui levar no SENAC, né? Não é apresentar, porque fui levar, já tinha sido solicitado. Você foi pessoalmente? Pessoalmente, levei lá. É que há muitos anos atrás, né, já também tinha toda essa coisa de... A gente era muito mais físico, e eu acho interessante essa questão do contato físico para a gente se posicionar. Com certeza. Entrei lá, entreguei meu currículo e fui embora. Segui minha vida, e num determinado dia me ligaram, 4 horas da tarde, bem assim... aqui é a Suzana Ribas. Eu disse, quem é? Eu sou diretora de curso do SENAC, coordenadora de área, e eu estou precisando de alguém para trabalhar, porque o teu currículo veio para moda, mas eu vejo que você é formada em recursos humanos e eu preciso de alguém para isso. Uau! Eu disse, ok, posso ir conversar contigo. Ela me disse, não, mas tem que ser hoje. Eu disse, mas como hoje? Naquele dia, às 4 da tarde. Aquele dia. Eu disse, tá ok, me dá um tempinho, me organizei e fui. E ela me mostrou o que ela queria. E eu disse, Suzana, posso pensar no assunto? E ela me disse muito diretamente, eu preciso para hoje, às 19 horas, porque eu estou com um docente que não está conseguindo vir trabalhar. É pegar ou largar. Uau! Naquele momento ali, ela te colocou em uma encruzilhada, digamos assim. Isso aí. Você escolhe isso ou aquilo. Tomada de decisão. Seco e direto. E você? Eu pensei 2 minutos e disse para ela, que horas eu tenho que estar aqui mesmo? Uau! E voltei. Voltei com o meu material, com a minha inexperiência em sala de aula, né? E nesse processo eu fiquei 6 anos no SENAC. 6 anos? 6 anos. Então, eu comecei nos cursos que eram direcionados ao pessoal do ensino fundamental e médio. Daí, como a gente tinha avaliação 360 graus dentro do SENAC, e as avaliações dos alunos e dos colegas e do mercado, eles te dão um retorno se você vai continuar ou você vai sair. E as avaliações eram legais, foram boas, sempre graças a Deus. E o SENAC me proporcionou a especialização em educação profissionalizante. Sensacional. Uma coisa foi levando a outra. Foi levando a outra. Agora, a visão daquela pessoa que te chamou pela primeira vez e disse, hoje, às 19 horas, você tem que estar preparada. A visão daquela pessoa foi fundamental também para que você tomasse aquela decisão. Com certeza.
Ela foi minha... Ela conseguiu ver em você algo que até talvez você não, naquele momento não estivesse vendo, né? Não, eu não me imaginava em sala de aula. Eu não me imaginava nesse processo de desenvolvimento direto de pessoas. Então, por quê? Porque é aprendizado, né? Sim, é aprendizado. Sim. A gente não se conhece, é a questão das máscaras. A gente acredita em determinadas coisas, determinados processos, e daqui a pouco não conseguimos nem mergulhar no que nós realmente somos. Exatamente. A gente não consegue ver a nossa essência. E aí, toda porta tem sua chave, né? Sim. E aí ela girou a chave certa, na porta certa, na hora certa. Deu aquele clique. E a Rose foi. Mas que sensacional. E aí, dentro do Senac, você conseguiu se especializar. Sim, especializar e aprender muito, porque nós tínhamos muitos desafios profissionais, porque como a gente trabalhava por gestão por competências e muito desenvolvimento humano e certificação de ISO e Programa Gaúcho de Gestão de Qualidade e Processos, então tudo era muito minucioso, tudo exigia muito conhecimento e muito posicionamento. Né? Então foi assim que começou esse processo da Rose Quadro, que as pessoas conhecem aqui, a Rose Moldura. Sim, verdade. Então são duas faces da mesma moeda. Na verdade, todos, né? Todos, de alguma forma, somos uma moldura, né? E muitas vezes as pessoas nem imaginam como que a gente chegou até aqui, né? Não, com certeza. Eu admiro muito o Sistema S como um todo, do qual o Senac faz parte, que é justamente essa gestão de pessoas, né? Eles trabalham muito com pessoas principalmente para ensinar, para orientar, mas também o seu público interno é muito trabalhado, né? Sim, nós tínhamos esse foi o divisor de águas e o diferencial, porque toda primeira segunda-feira do mês nós não ministrávamos aulas. Nós não íamos para as empresas. Toda primeira segunda-feira do mês era treinamento e desenvolvimento interno. Olha aí. Então, assim, aquele dia era dedicado exclusivamente para desenvolver pessoas. Isso é sensacional. E para preparar. Foram 6 anos dentro do Senac. E depois disso? Depois disso, eu passei no concurso. Ah, é? Isso, eu voltei para essa região porque eu passei no concurso do município de Água Santa. Olha, qual era a função? Quando eu cheguei, me ofereceram, né, RH, que na verdade dentro das prefeituras não é RH, é departamento pessoal. Sim. Ou setor de projetos. Eu escolhi projetos. Escolheu projetos. Projetos. Era mais desafiador. Mas eu ia falar exatamente isso. Era mais um desafio para você. Mais desafiador. Isso, para mim, eu gosto de desafios. Não gosto da zona de conforto. Não me sinto legal. Não fica confortável. Não. E como é que era essa função especificamente? Bom, aí especificamente no início eu trabalhei muito com documentos, muitos documentos, prestações de conta, porque eu precisava dessa visão de colocar em dia um setor que estava um pouquinho parado por motivos, né? É porque o serviço público, ele é cíclico, né? Na gestão. Então, conforme vão mudando as gestões, algumas coisas ficam de outro e precisa ser colocado em dia. Então, no início, eu mergulhei em documentos e também comecei a trabalhar direto com o sistema da Caixa, né? Plataforma Brasil. Eu trabalhava, o meu trabalho era um link entre o município, as emendas parlamentares e a Caixa, os pagamentos, as prestações de contas, acompanhamento das contas. Você tinha que deixar tudo ali preparado para receber as emendas e também para prestar contas. Isso, e fazer os pagamentos. E, além de tudo, fazer os pagamentos. Então, também nesse momento foi um pouco mais desafiador, porque eu, de humanas, né, eu tive que fazer a prova, né, do CPA 10, para atuar no mercado financeiro também, para ser fiscal do Fundo de Previdência do município. Era uma função bem mais burocrática. Sim, sim.
Mas o interessante dela é que eu eu reforcei que conhecimento, a gente não precisa ser bom numa coisa só. As pessoas, eu sou bom em matemática, não posso, porque teu cérebro é imenso, ele tem um potencial, assim, muito variado. Então, te proporciona aprender a reaprender os processos. A gente costuma dizer, eu sou de humanas, no nosso caso aqui, jornalista, né? Eu sou de humanas, as exatas eu deixo ela de lado. Só que se a gente for analisar, tá tudo atrelado, né? O dia a dia da gente é humanas e exatas. Sim, com certeza. A gente não anda, a gente não caminha se não for tudo atrelado, né? E essa experiência dentro da prefeitura foi interessante para ti? Foi super interessante. Foi super interessante, mas daí eu entrei de novo na zona de conforto. É? É. Aí eu decidi mudar. E você ficou quanto tempo na prefeitura? 4 anos. Fiz o estágio probatório, mais 1 ano, e decidi que era momento de rever um pouco esse processo. Eu sentia que eu poderia fazer muito mais. Me parece que no setor público a gente meio que fica, talvez, querendo mais, esperando mais da gente mesmo, né? Será Sim. que não é essa? É a questão de que é setorizado, né? Então a gente precisa entender também que é setorizado. São setores. E que é necessário, né? E que é necessário. É importante, necessário. é necessário. Mas também entram os perfis, né? Entram os perfis. Tem pessoas que têm um perfil específico para estar ali naquele momento, naquela situação. E tem pessoas que têm perfis diferentes. E identificar o nosso próprio perfil é muito importante. Porque quando a gente identifica o perfil, a gente não sofre pelo trabalho. Claro. A gente vai buscar um novo horizonte para trabalhar. Só que eu acho que essa é a grande dificuldade, né? A gente encontrar o nosso perfil. Sim, encontrar o perfil. E a pessoa, me parece pelo menos, pode ter vários perfis. Sim, com certeza. É como eu falei anteriormente. O nosso sistema, o nosso cérebro, ele é muito interessante. Ele tem a capacidade de fazer com que a gente aprenda muitas coisas e saiba muitas coisas. Ainda bem. Ainda bem. E daqui a pouco a gente se depara com pessoas que têm um perfil, mas se bloqueiam por causa de uma situação específica. Meu exemplo. Estou aqui conversando contigo, Jota, nesse momento, e eu sei que a minha voz é rouca. A minha voz é rouca. Ela é naturalmente rouca. Você já se conhece nesse sentido. Nesse sentido. Eu não posso parar e me bloquear e parar de trabalhar e conversar com as pessoas porque a minha voz é rouca. Porque eu tenho... Esse fator ele não pode ser limitante para você. Não pode ser limitante. Eu preciso fazer o melhor para que a minha voz fique legal. Mas eu também não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de ministrar palestras, que eu ministrei muito tempo, porque a minha voz é rouca. Claro. Porque eu tenho muito mais além da voz rouca. Sem dúvida. O Renato Russo, da Legião Urbana, falava muito sobre isso. Ele era... Durante muito tempo, ele era desafinado. Ele não conseguia cantar. Porque ele se sentia desafinado e muitas vezes... o Renato Russo sempre foi muito introspectivo. Então ele não conseguia fazer as coisas. Só que um belo dia ele acordou e disse assim, não, mas para aí, eu amo a música, eu tenho as minhas próprias letras, a minha própria estilo de música, eu vou fazer. E nada vai mais me segurar. E aí se tornou grande ídolo Renato Russo. Da música brasileira. Então a pessoa se encontrar, achar o seu jeito de fazer e ir para frente. Isso aí. E foi isso que você encontrou. É isso aí. E é isso que eu quero compartilhar com as pessoas. Ótimo. Né? Então, esse é o novo passo da Rose. Né? Pois você ficou 4 anos na prefeitura, depois disso você resolveu empreender? Isso. Eu continuo, né, com o meu ateliê. Eu faço roupa sob medida, desenvolvo, mas também já está ficando um pouco para o que eu quero. Então, agora eu já estou expandindo novamente para as humanas. As humanas. Para as humanas. E mais especificamente para os recursos humanos? Mais especificamente para desenvolvimento humano.
Desenvolvimento humano. É muito mais amplo e muito mais complexo? É mais amplo e mais complexo porque o recurso humano ele tem uma visão da pessoa, o que ela é e o que ela faz. O que ela pode fazer ali naquele momento. Isso. E o desenvolvimento humano é onde a gente capta pessoas que têm potenciais, mas que por algum motivo, por algum sentimento, elas acabam se retraindo e se escondendo. Que não conseguem dar o próximo passo. Não consegue virar a chave. Virar a chave. Encontrar a chave certa para aquele momento. E como é que é esse trabalho? Como é que tem sido isso? O que exatamente você tem planejado aí para isso? Eu tenho... os meus planos são na área pessoal, tá? Pessoal, profissional, indivíduo. Por exemplo, eu posso te procurar para a gente conversar e encontrar um caminho para mim. Isto. Eu vou citar um exemplo bem interessante, assim, ó. Eu gosto de política, eu quero ser vereador, mas eu não tenho coragem de subir no palanque. Isso é muito interessante. Esse momento em que o Brasil vai viver, nós vamos ter eleições municipais agora em outubro. Esse momento com a Rose pode ser fundamental para um futuro aí bem próximo, né? Isto. Então, por exemplo, se eu quiser ir para a área política, eu posso conversar contigo de que forma isso pode ser feito. Isso, daí a gente entra na questão da desinibição, da oratória, do desenvolvimento da imagem assertiva. Até o jeito como eu me expresso? Com certeza, porque segundo estudos, né, então eu vou falar de estudos científicos, 7% é o que você fala. Que sai da sua boca. Sai da sua boca. E o restante tem a ver com movimento corporal, com entonação de voz, com a percepção. E aí, eu ter um discurso legal não significa que ele vai atingir o público que eu preciso. Entendo. Então, você sabe disso, né? Você trabalha com isso. A gente vê pessoas, muitas vezes, que são extremamente inteligentes, que têm um conteúdo muito bom, mas não conseguem passar isso para frente. A gente mesmo na escola, a gente já teve professores que tinham super conhecimento, mas não conseguiam nos ensinar, não conseguiam passar isso para frente. Esse trabalho você também está caminhando para fazer. Sim. Esse trabalho, daí a gente, o processo vai ser trabalhar individual ou em grupos. Isso se chama neurociência? Tem desenvolvimento humano e neurociência. Desenvolvimento humano e neurociência. Então, junta né, os recursos humanos, a experiência dentro do SENAC, o desenvolvimento, essa última especialização que eu estou fazendo, né, que é a neurociência, é onde a gente busca o estímulo, né? Porque nós somos movidos por estímulos. Sem dúvida. Então, sensorial. Tem pessoas que têm uma percepção muito boa visual, outras auditiva. E aí o trabalho é entender qual desses estímulos vai fazer com que você vire essa chave e você consiga se posicionar. Tem assuntos assim que são tão interessantes. A pessoa sabe dirigir muito bem, ela dirige, mas ela não consegue passar na prova da autoescola. Pois é, já aconteceu isso também, de eu ver pessoas com esse problema. O que te trava? Qual a chave que você precisa encontrar para abrir essa porta? Onde é que está? E as emoções são tudo, né? Sim. Tudo são emoções, Sim. tudo são sentimentos, então tudo isso, encontrar esse ponto certo. Dificuldade de aprendizagem também, porque você pega uma turma, por exemplo, eu trabalhava com 30, 35 alunos, né? E tinha aquele aluno em especial que às vezes estava lá desenhando num caderno, assim, todo mundo não está prestando atenção. Era o cara que melhor se saía na prova. Sim. Mas ele tinha conhecimento, ele adquiriu porque ele era auditivo, ele ouvia muito. Mas quando ele saía da sala de aula, ele não conseguia demonstrar esse potencial profissional, porque para ele, as pessoas olharem para ele, estarem
julgando, ele se sentia julgado, ele não conseguia desenvolver. Então entra nesse ponto. Como demonstrar tudo isso através de uma ferramenta simples, de uma metodologia complexa no estudo, claro, mas que ela é muito mais assertiva no processo individual. E como é que funciona isso? Eu faço um trabalho contigo frente a frente, eu sento com você e a gente vai trocando ideias, vai trocando conversas, até a gente chegar talvez num consenso? Isso, até eu identificar, até esse processo que eu vou identificar, né? Vou identificar, vou buscar essa identificação e trabalhar dentro de dinâmicas, né? E não é aquela dinâmica da palestra que tu vai lá, claro, que todo mundo sai de lá rindo e esquecendo que no dia seguinte tem problema, e o problema volta. E entrar num projeto de reaprender algo que já foi, que você acredita que é real. Que o teu cérebro acredita que é real. Isso vou repetir a palavra, é bastante complexo, né? É complexo. Porque também vai lidar com com a minha vida até aqui. Como é que eu fui, como é que eu agi, como é que eu fui educado para chegar até aqui e de repente aqui eu tenho que, como você diz, virar a chave. Virar a chave. E talvez fazer algo que é bem diferente daquilo que eu estava acostumado. Ou melhor. De repente, você está acostumado a fazer aquilo e você gosta muito daquilo, mas você não se sente bem sucedido, você não consegue vender, porque a gente precisa vender o nosso produto, o nosso ser, porque se a gente não vende, a gente não sobrevive. Sem dúvida. Nós atuamos no mercado onde a gente precisa, além de estar se sentindo bem, viver bem. Sim, sim. E você vem num processo dentro de uma empresa de anos e você adquiriu muito conhecimento, mas ninguém olhou para você e disse você pode ser líder desse setor. Pois é. Então isso também é a maneira como a pessoa se posiciona ali naquele meio. Isso, se você se posicionar sempre como operacional, quem é que vai ver que você tem potencial para sair do operacional? É muito difícil a gente encontrar. Como é que era o nome daquela pessoa do Senac que te chamou pela primeira vez e disse às 19 horas você tem que estar preparado? Como é que era o nome dela? Suzana. É muito difícil a gente encontrar uma Suzana hoje. É bem difícil. Alguém que veja na gente um brilho, um potencial que talvez a gente mesmo não tenha visto. Ou que os outros não viram, né? Então, é muito complicado. E aí entra a forma como você vai se posicionar. Isso. A abordagem que vai fazer com que tu consiga expor esse teu potencial ou você consiga lidar consigo mesmo dentro das tuas dificuldades. É muito difícil. É bem difícil. Eu costumo dizer que não é difícil. A gente precisa encontrar a maneira correta ou a maneira assertiva, porque correto também é um pouco complicado. O processo é encontrar a maneira assertiva de desenvolver cada pessoa dentro da sua condição atual, dentro da sua dificuldade atual, né? Do que faz com que ela fique nesse desejo e não consiga expor, externar e funcionar de uma forma assim livre, leve e tranquila. E é possível não encontrar esse ponto? É possível que a gente não consiga fazer com que aquela pessoa realmente dê aquele up, aquela explosão? Tudo é possível. Tudo é. Tudo é possível. Nós temos que ser extremamente realistas, né? Tudo é possível. A gente precisa, além de um trabalho muito bem realizado, bem direcionado, que haja vontade. Sim. Haja querer. É verdade. Né? Haja querer. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Então, se ela quiser e se for um desejo dela, ela consegue. E de que forma você vai atuar nesse sentido? Você vai, digamos, fisicamente, pessoalmente, até as empresas ou até a pessoa? Isso. A pessoa, né? Pessoalmente, pode ser em grupo também? Dependendo do tipo de trabalho, pode ser em grupo, porque se envolve timidez,
posicionamento, o grupo é bem importante. Vai ajudar ali. Vai ajudar o processo. As empresas, daí entraria numa visão diferente, o diagnóstico organizacional. Sim. O diagnóstico onde a gente vai perceber os ruídos na comunicação, né, são as diferentes percepções de um comando ou de uma resposta, né? A questão da liderança positiva, negativa, que existe muito. Existe. Existe uma diferenciação entre liderança positiva e negativa. Existe. Geralmente as lideranças negativas elas são muito informais dentro das corporações. Informais no sentido de deixar a coisa rolar. No sentido de que a pessoa ela tem um poder de influenciar pessoas, mesmo não tendo um cargo de líder. E esse poder de influenciar, às vezes, ele é muito positivo, ele leva o grupo para que a organização funcione bem. Sim. Em outras situações, essa pessoa cria conflitos internos e ela parece perfeita para a organização. Mas, daqui a pouco, no intuito de querer se demonstrar melhor profissional, ela acaba criando conflitos. E essa percepção é bem interessante porque projeta para toda a empresa, todo o processo, situações negativas. Claro. E lá na frente, lá no resultado, na direção, não se tem como perceber diretamente porque você está cuidando do financeiro, você está cuidando da logística, e aí você não vê aquele ponto específico que está causando esse estresse, esse problema, né? Esse bolor dentro da organização. Bolor é uma bela palavra porque é aquele velho exemplo, né? De por exemplo, a gente botar ali dentro de um cesto de maçãs ou de laranjas, uma laranja podre, ela vai contaminar os outros. Os outros frutos. Isso. Ela vai de alguma forma, mesmo que silenciosamente, ela vai contaminar. E isso é um grande problema. Um grande problema. E daqui a pouco, a pessoa nem percebe que está fazendo isso. E daqui a pouco ela não percebe, porque é instintivo. É instintivo. E ter essa percepção, e também como a pessoa que ela é um super líder e ela não percebe, um líder positivo e ela não consegue perceber, ou a timidez, ou algum histórico bloqueia ela para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para essa visão, para o posicionamento. E você acredita que as empresas, não vou dizer que nem da região, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, as empresas estão preparadas para fazer essa autoanálise internamente, a ponto de olhar ali uma pessoa, um funcionário, um colaborador que tem esses pontos? Assim, diretamente, a empresa fica bem difícil dela analisar. Se essa questão de estar preparada, vem do ponto de vista dela poder ou dela aceitar esse tipo de trabalho, estar aberta a esse tipo de trabalho, o que eu posso te dizer? Existem empresas que estão abertas e outras, com certeza, não estão. É como a gente na nossa vida, né? A questão é que quem não estiver aberto e que não tiver essa visão de que o todo é como os órgãos do corpo humano. Se um não está funcionando bem, acaba que todo o restante não vai funcionar. Essa empresa vai perder diferencial competitivo frente às empresas que conseguiram identificar e conseguiram fazer fluir melhor os processos. A expressão fuga de talentos é muito usada diariamente nas empresas hoje? Ela é usada de outra forma. Eu ensinei tudo, né? Veio aqui, aprendeu e foi embora. Né? É um tabu. O que acontece? Às vezes você tem um talento e você não consegue identificá-lo. Você deixa ele no automático. Sim. E esse talento, ele pode crescer com você dentro da empresa e você pode reter esse talento,
ou ele pode simplesmente aprender tudo e sair ser teu concorrente. Exato. Então, para as empresas, é importante que elas consigam ter essa percepção e reter esses talentos. Saber, de alguma forma, fazer com que aquele talento ele continue crescendo dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa. Mas isso também um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho que tem que ser feito, e caso você tenha uma boa visão do teu quadro e você perceba que aquele talento ele não vai ficar contigo, eu sou muito direta na minha abordagem. Se eu perceber que aquele talento não vai ficar comigo, eu não posso ficar investindo somente naquele. Eu preciso ter essa percepção, bom, ele vai ficar comigo até um certo período. A partir daqui, eu sei que ele vai sair. Então, eu preciso identificar novos talentos para suprir aquela necessidade, aquela vaga, que vai ficar aberta mais cedo ou mais tarde, porque as pessoas são livres. Sim, com certeza. E tem que ter essa percepção. E você faz esse trabalho, então, também internamente dentro da empresa, a ponto de que os talentos sejam identificados e o que vai acontecer com cada um deles. As perspectivas, né? As perspectivas de posicionamento da pessoa. Claro. A gente consegue ter uma boa percepção diante de comportamentos subjetivos. Subjetivos. Não significa que exatamente vá acontecer aquilo, mas que você já saiba ali identificar o que mais ou menos pode acontecer, né? Isso é muito interessante. E você já vai começar a colocar esse trabalho, já está colocando em prática ou vai ainda esperar um período? Na questão da pessoa física, né, da pessoa, do ser humano em si, individual, ele já estamos com um espaço organizado, né? Acredito que a partir do próximo mês a gente já esteja trabalhando com isso. Olha aí. Na verdade, vou trabalhar com um grupo de pessoas que também tem diferentes abordagens, então cada pessoa com sua abordagem específica. Ah, é? E na questão corporativa, eu estou formatando o processo, porque cada empresa é uma empresa. Né? São situações bem diferentes, mas o que é interessante é que a gente consiga ter esse projeto muito pronto, né? Ele está pronto e ele já está preparado para amanhã ser iniciado. Olha aí. É muito interessante ver você nos contando essas ideias e, enfim, nos trazendo essas novidades, porque você, como a gente costuma brincar, né? Você não caiu de paraquedas. Você se preparou muito para isso, para chegar nesse momento. Você buscou conhecimento, buscou experiência. Eu acho que a experiência, não só profissional, mas também de vida, é muito importante justamente para fazer esse trabalho, né, humano. Então, dá para perceber que você está preparada para colocar novos horizontes aí para a nossa região, né? Sim. Essa preparação, ela foi muito minuciosa. Eu imagino. Foi muito minuciosa. Porque cada passo sempre foi pensado. Então, quando eu estava trabalhando especificamente com moda, as pessoas viam a Rose falando de moda. Pois é. Mas, nesse período, geralmente, quando eu estou trabalhando com isso, é o meu processo criativo. É onde eu vou mergulhando e vou pensando no que mais eu posso somar, o que eu mais posso fazer e agregando conhecimento. E esse período ele continua sendo muito bom, porque esse contato com amor próprio, autoestima, posicionamento, tanto pessoal quanto de imagem, somou muito nesse processo de construção dentro do recursos humanos, da educação profissionalizante, que ela não é só para a sala de aula, ela é para a vida, é para o mundo, e da neurociência, que é o que trata, assim, dentro dela, a gente tem questões da comunicação não violenta, da inteligência emocional, da inteligência intelectual, da mediação de conflitos. Então, tudo isso faz parte da neurociência. Olha aí, que sensacional. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, só para que você também nos explique.
A paleta de cores funciona dentro da neurociência? Funciona. Porque eu vi você falando em certa ocasião na paleta de cores. Que cada pessoa tem a sua. Sim. Paleta de cores, ou seja, o que combina comigo, com a minha personalidade, é o preto, é o vermelho, é o laranja, o que combina com, né, com o meu jeito, com o meu dia a dia e tal. E aí, aliando a paleta de cores, que você faz uma análise bastante profunda daquela pessoa, com a neurociência, que também é uma análise profunda da pessoa. Funciona? Funciona. Funciona no seguinte sentido. Que cor eu estou usando hoje? E isso é bem espontâneo. Preto e branco. Preto e branco. Clássico. Uhum. É uma imagem profissional direta. Claro. E muitas vezes neutra. Sim. Não está neutra. chamando atenção para a tua roupa, e sim para o que você é. Se eu estivesse aqui falando simplesmente ou somente de moda, com certeza eu não estaria usando preto e branco. Mas isso é uma escolha proposital? Sim. É? Uhum. Olha só. Mas o meu lado criativo continua no pé com vermelho. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas é que... Claro. Talvez um detalhe, né? A armação do teu óculos, a cor do teu cabelo, Sim. a joia que você está usando. Isso acaba mostrando também um lado teu que é criativo, apesar do clássico. Isso. Nós temos... Dentro dos ambientes, as cores são específicas para determinados ambientes. Claro. Então, o branco, pureza, leveza, a higiene. E aí, o que acontece? Quando você vai instintivamente somente para uma cor, isso diz muito da tua personalidade. Mas isso é instinto? Quer dizer, por exemplo, eu posso ter escolhido que eu não vou mais usar outra cor que não seja o preto. Na verdade, o preto nem é cor, né? Sim, pode chamar ausência de todas as cores. Mas vou usar o preto para a vida toda. Uma escolha. Uhum. Será que isso também é um instinto? É um instinto, mas ele vem carregado de emoções. Que Qual a emoção que fez com que você esteja sempre na ausência de cores? O que te levou a isso? Uhum. Eu vi algumas pessoas falando sobre o preto especificamente, que é no sentido assim, eu não quero mais prestar atenção nisso, não quero mais pensar sobre isso. Cor, para mim, não, de roupa, eu não quero mais. E aí usa só o preto. Mas isso também é a emoção. Isso. E aí a questão é o seguinte, você entra na procrastinação. Uhum. Você não vai Porque mais... vai procrastinar a mudança de hábitos, a mudança de ideias, a mudança de ideais, porque você simplesmente o preto é mais simples. Claro. Então, para que eu vou passar trabalho? Porque sair da nossa zona de conforto, né, dá trabalho. Sim, muito. Dá trabalho. Dá trabalho. E isso se reflete também no mundo corporativo? Muito. Muito. Porque a gente percebe que há pessoas que não sabem se vestir em determinadas ocasiões. Então, isso daí é a imagem assertiva. Tem pessoas que têm um potencial profissional extremamente grande, mas elas acabam, na hora de se portar até com vestimenta e na forma física de se colocar, ela passa uma imagem não verbal negativa. Claro. Ou não tão positiva quanto seria o ideal para a posição que ela ocupa. Isso é um problema. Isso é um problema. Isso é um problema porque muitos talentos se perdem porque acaba se sentindo deixado de lado. Mas se você não se posiciona como deve se posicionar, ou você não demonstra o que você conhece, quem é que vai saber o que tem dentro de ti? Não tem como, né? Não tem como. E também eu levo muito em consideração a maneira como a pessoa se veste. Tem muita gente que não dá bola para isso. Mas no meu caso específico, eu olho muito para a maneira como a pessoa se veste, porque ela também está te demonstrando que ela se importa com aquele momento, com aquele ambiente, com aquele projeto, por exemplo, que está sendo apresentado ali naquela ocasião. A pessoa se importa, né? Pois então, quando você é convidado para um evento e a pessoa diz, não, mas vou de qualquer jeito.
Não, eu sou da seguinte opinião: você não pode deixar de viver e aproveitar momentos, porque, eu não fiz a minha unha hoje, me convidaram para sair, eu não vou sair, eu vou perder aquele momento. Poxa, gente, você é muito mais do que uma unha. Você é muito mais do que um cabelo feito, você é muito mais que uma maquiagem. Você tem um conteúdo. E esse conteúdo importa, tá? Ele é muito importante. Mas daí, na questão dessa não se arrumar para determinadas coisas, você está demonstrando que aquela pessoa que te convidou, que te chamou, por exemplo, para um casamento, para uma formatura, ela não é importante. Porque se ela te chamou, se ela quis que você estivesse lá, você é importante para ela. Com certeza. Tá? E você vai lá de qualquer forma, você não existe reciprocidade. E acaba que você quebra uma relação que poderia ser somar muito para a tua vida. É verdade. E aquela questão dos detalhes também, porque muitas vezes aquela pessoa que te convidou para aquele momento e ela percebeu que você não está desleixada, não está interessada naquilo, aquilo vai ficar muito mais marcado na cabeça de quem te convidou do que propriamente de você mesmo. Quer dizer, você talvez não está dando bola para aquilo, mas a pessoa que te convidou e viu, você está de chinelo num ambiente que não precisava, não podia ser de chinelo. Vai ficar marcado aquilo na cabeça. Sim. E aí tem situações que são bastante específicas e a gente tem que ter essa percepção, porque às vezes você passa por um momento muito difícil e naquele dia a única opção que você pode colocar é o chinelo. Também tem isso. Tá. E aí você chega, né? Você chega naquele ambiente, você dá o teu melhor abraço para a pessoa, você dá o teu melhor abraço e você se coloca, olha, foi uma semana difícil, mas eu vim porque eu prezo muito. Então, digamos, dá uma justificativa, Isso. uma explicação de por que você está daquele jeito. Você se posiciona de uma forma de que a pessoa entenda que ela é muito importante. E que o momento é importante. E talvez até gerando uma empatia. Com certeza. Daí a gente fala de rapport. A gente fala de rapport. Que você consegue se posicionar de uma forma inteligentemente, inteligência emocional. Isso é fundamental. E isso é bem direto, é bem assertivo. Quando você tem inteligência emocional para admitir que aquele momento não é o melhor teu, mas você está tentando dar o teu melhor para aquela pessoa, sempre você vai ter uma receptividade muito boa. Isso é fundamental, fundamental mesmo. Rose, a gente faz aqui algumas perguntas para que as pessoas te conheçam ainda mais. Certo. Acho difícil que você não conheça a Rose Argenta, mas caso você não conheça, eu faço algumas indagações. Por exemplo, quem te inspira hoje? Porque até a gente chegar aqui, muitos autores, muitos atores, muitos artistas, ou até mesmo pessoas da família, nos inspiraram. Mas, especificamente hoje, quem está chamando mais atenção no sentido de inspiração? Olha, são muitas influências, né? São muitas influências, mas hoje o que mais me inspira é olhar para meus sobrinhos. Sobrinhos? Os meus sobrinhos. Eles têm que idade, mais ou menos, assim? Todas. Todas as idades? Que legal. Todas. Essa inspiração do momento, assim, esse posicionamento vem de olhar e ver o dia a dia de cada um. O superar de cada um, de todas as dificuldades que existem no dia a dia. Então, isso é legal. Tem aquela pessoa que saiu daqui e está lá atuando no mercado financeiro. Tem aquela outra que virou pai e está com dificuldades. Então, para mim, isso é uma inspiração, porque olhar para o dia a dia, para mim, é a maior inspiração, porque me traz a trabalhar com pessoas normais, pessoas reais. Seres humanos de verdade. De verdade.
Porque se eu olhar para as redes sociais e para os grandes influenciadores, eu vou estar olhando para uma imagem que eu nem sei se é real. A história das máscaras, né? A história das máscaras. Então, o que me inspira hoje é ver cada pessoa batalhando pelo seu espaço e pelo que ela realmente é importante para ela. Olha só, isso é... Quando a gente vê alguém batalhando e correndo atrás daquilo que quer, dá um... Sim, dá um up. Um up, né? A gente mesmo up. se olha no espelho e diz, não, mas então tem solução. Tem solução. O mundo tem solução. O mundo tem solução. E como é que você se vê daqui 10 anos, Rose? A mesma Rose. É? Um pouco mais evoluída. Um pouco muito mais evoluída. O que você chama de evolução? Evolução é entender mais a vida. Porque se eu lá, na menininha que ia pro colégio de tênis encardido por causa do barro, jamais imaginaria a Rose hoje aqui. É. A jovem que teve um filho com 19 anos, na verdade 20 anos, eu tive um filho com 20 anos, nunca imaginou, lá na ordenha, no dia a dia, nunca imaginou que um dia a Rose estivesse à frente de um desfile de moda. Tá? A Rose, que estava lá naquele desfile, né, porque tinha um ateliê, nunca imaginou que um dia estaria dentro de uma sala de aula compartilhando conhecimento. E depois ela não imaginou que ela estaria trabalhando dentro de um serviço público. Inconscientemente, quem sabe sim. Mas conscientemente não. Sim. E também a Rose, que saiu de lá, não... Daqui a pouco nem acreditou no potencial que ela tinha para lidar com pessoas. Que hoje eu sei que eu tenho. Então, como me imaginar? Me imaginar melhor. Evoluindo. Sempre melhor. Mas nunca colocando uma métrica exata. Sabendo que se eu estudar, se eu me posicionar e se eu buscar o meu melhor, eu estarei melhor. Claro. Depende muito de ti. Apenas das tuas atitudes e escolhas. Isso mesmo. Você acredita que fez escolhas certas até chegar aqui? Todas me ensinaram algo. Todas me ensinaram. E a minha filosofia, assim, de olhar para trás e o que isso trouxe para mim? Cada dificuldade, cada percurso, cada oportunidade, cada decisão teve ônus e bônus. Sim. Né? Mas eu prefiro olhar que os ônus foram aprendizado e os bônus trouxeram muitos méritos. E esses méritos eu aproveito cada um deles no dia a dia. Olha só, que sensacional. Por isso que eu digo, no canto também é um aprendizado. A gente aprende muito com as pessoas que vêm até aqui. A gente não teve nenhum convidado aqui que nos decepcionasse. Muito pelo contrário. Pessoas que trouxeram histórias de vida e que com certeza nos inspiram. Essa inspiração, claro, como você disse, você mesmo aqui disse isso, a gente tem que estar aberto para aprender, para receber coisas. E a gente aqui tem recebido tantas coisas legais e, Rose, você faz parte disso, com certeza. E, assim, te agradecer demais por você estar aqui conosco. Eu quero que você deixe aqui as tuas últimas palavras, talvez uma mensagem. Você continua fazendo palestras ou vai focar mais no corporativo? Continuo, mas a busca é mais para um espaço mais direcionado, mais direcionado para essa questão da evolução, do desenvolvimento humano. E a partir de abril a gente já vai ter condições de... Isso, a partir de abril a gente vai estar atuando, né? Então, essa questão da linguagem, a gente tem que se adaptar a cada ambiente. Esse posicionamento fala com que eu preciso estar falando conforme o público precisa me ouvir. Olha aí. Precisa me ouvir. Continuo porque faz parte de mim, eu não tenho como negar essa parte minha, tá? Quero te agradecer, Jota, e dizer que esse teu projeto é maravilhoso, parabéns, né? Sou grata de estar aqui. E o que eu quero dizer para as pessoas?
que independente das dificuldades, dos processos, dos sentimentos e das emoções, que você sempre vai conseguir atingir um objetivo se você decidir que você quer atingir aquele objetivo e entender que cada porta, como nós falamos, tem sua chave. E a partir do momento que você quiser virar essa chave, sempre é possível e sempre é possível ser extremamente feliz dentro das dificuldades e dentro de todo o ambiente e contexto que a gente vivencia. Sensacional, sensacional. A gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos da Rose para que você possa chamá-la, trocar uma ideia, ver exatamente como é que o trabalho dela se encaixa no seu projeto de vida, no seu projeto profissional, na sua organização, no seu ambiente de trabalho. Enfim, a Rose com certeza pode ajudar por demais nessas questões também. E desejar para você, Rose, tudo de muito bom. Tomara que daqui 10 anos a gente tenha um novo bate-papo para olhar para trás e comemorar as vitórias que você, que nós todos tivemos. E tomara que tudo chegue para você da melhor forma possível. De verdade, muito obrigado, viu? Que os anjos digam amém. Amém, com certeza. Graças, Jota. Lembrando que o No Canto é uma produção da Renê Rodrigues, também com o auxílio da Adriana Oliveira no departamento comercial, e este que vos fala, J. Júnior. Esse espaço ele foi feito para contar histórias e a sua história com certeza importa demais. A gente se vê no próximo episódio.